Voltamos com o nosso Tome Ciência, que hoje está debatendo o que é que temos no mar do pré-sal, o que é isso. Nós temos a presença aqui da Lúcia Campos, que é professora de Biologia lá da UFRJ, a Marisa Carneiro, que eu já estou com essa liberdade de não chamar de capitão de mar e guerra, que é da Comissão Interministerial de Recursos do Mar. Temos também a presença do Cristiano Sombra, que é lá coordenador do ProSal da Petrobras, e o professor Dedizi, de Oceanografia da Universidade do Estado, a UERJ, aqui do Rio de Janeiro. Bem, terminamos o bloco dando uma introdução geral e aí vem a curiosidade, que eu vou remontar o Sombra para nos ajudar. Que tecnologia, né, que a Petrobras desenvolve capaz de chegar lá tão profundamente para extrair esse petróleo? E sem os riscos, né? Espero. Isso. É interessante até abordar essa questão do risco sob um ponto de vista de que o grande salto tecnológico que a Petrobras e a indústria mundial deu nessa questão de lâmina d'água de profundidade de mar foi o salto dos 300 metros. Por quê? Porque a partir daí o mergulhador deixou de operar, se passou a operar com robô. Então, esse foi o maior salto tecnológico que nós, da Petrobras, enxergamos que aconteceu. De 300 em diante, foi uma questão de materiais, adaptar materiais, robótica, mas tem fatos curiosos. Eu me lembro que quando eu cheguei ao Centro de Pesquisa da Petrobras em 1990, existia alguns locais que o robô tinha dificuldade de apertar parafuso, porque a corrente submarina era um pouco forte e naquela época a televisão não era 3D, era 2D, então ele não tinha noção de profundidade. E eu me lembro que teve um parafuso específico que passou-se um tempo enorme para o robô conseguir, quando ele chegava perto do parafuso, a corrente tirava a profundidade e ele errava, né? Então tiveram que abrir um projeto de pesquisa para resolver esse problema. Então, em 1990, foi aberto um projeto de pesquisa e eles chegaram à conclusão que era esse o problema, era a noção de profundidade, e então fizeram uma televisão 3D. O que fizeram? O submarino, na época, foi equipado com 2 filmadoras, aí você passava a ter chamada visão estereoscópica. Então, a partir desse momento, o pesquisador foi lá e rapidamente ele achou o parafuso e resolveu o problema. Quer dizer, controladozinho aqui em cima. Então, desde 1990 que foi desenvolvida a televisão 3D para essa finalidade, quando nem se falava ainda no mercado, né? Então, chamando a atenção, retornando o fio da meada, o grande salto foi os 300 metros. Chamando a atenção é o seguinte, que em 2003, a Petrobras já produzia na Bacia de Campos a 1.880 metros de profundidade de água. Então, hoje no pré-sal são 2.200, não é tão diferente. Na verdade, os 7 quilômetros são rocha dentro. Desses 7 quilômetros, quando a gente fala 7 quilômetros, são 2.200 de água e mais, aí vem mais ou menos 1.000 metros de uma rocha, que não é o sal, 2.000 metros de sal, então aí já dá 5, né? E daí para baixo vem o pré-sal, que é uma chamada rocha carbonática, que pode estar 7, mas pode estar 5, varia a profundidade. Então, a maior parte da nossa produção vai ser um pouco menos de 7, vai ser 5 e pouco. Portanto, não representou, fora aquele salto que você falava dos 300 metros para a robótica, não representou uma diferença tão grande tecnológica assim. Não é tão diferente do que já vinha produzindo na Bacia de Campos, que era em lâmina d'água de 2.200, próximo a 2.000 metros. A do pré-sal predomina 2.200, próximo a 2.200. Um outro aspecto é o seguinte, as pressões lá no fundo do poço, né, que todas as pressões que nós temos encontrado são chamadas pressões normais. Pressão normal é aquela pressão que está dentro do que você espera a partir de um gradiente de pressão, de aumento gradual de pressão. Então, quando de repente essa pressão dá um salto muito grande, a gente chama de pressão anormal. Não tem acontecido no pré-sal. Todas as pressões são elevadas, porque elas estão em grande profundidade. Ou seja, para ficar claro para quem está ouvindo, pressão é a força que o óleo faz para querer sair pelo buraquinho que foi lá colocar. Exatamente.
Bem, daqui a pouco vamos aprofundar mais um pouco isso, porque aí vamos ver, já que você falou em rocha, eu vou pedir auxílio do professor David. Na reunião da SBPC em 2010, falava-se muito também da possibilidade, na sua primeira intervenção se falou isso também, o que a gente acha mais do ponto de vista de rocha, de possibilidade de utilização de riqueza, né? Porque a riqueza do pré-sal a gente já sabe aí, daqui a pouco até a gente mensura aí. O nosso ministro Mercadante fala só em royalties de 3 trilhões, 5 trilhões. Quer dizer, que o Brasil vai ter muito dinheiro. E de resto, além? Olha, eu acho que a Petrobras hoje está desenvolvendo toda uma plataforma de acessibilidade ao fundo submarino. Ela está focada especificamente na questão do petróleo. Mas nós temos que lembrar que toda essa infraestrutura, toda essa bagagem que ela está construindo, vai nos dar acessibilidade a outros recursos minerais, a outros recursos não vivos do mar. E que o Brasil, você imagina só, nós já estamos a 200 milhas praticamente, né? 300 quilômetros da costa brasileira. Desde a costa até lá, 300 quilômetros. Olha só o terreno vasto que se tem pela frente. Então, eu acho que a gente deve aproveitar, né, a Petrobras sendo, digamos assim, uma pioneira dando acessibilidade, desenvolvimento da tecnologia, focar também, quer dizer, dar uma possibilidade de olhar outros recursos naturais vivos e não vivos do fundo submarino da costa brasileira. Por quê? Porque isso representa, né, se o pré-sal, se o petróleo encontrado no pré-sal praticamente duplicou as reservas do Brasil, e o Brasil já é autossuficiente, você imagina a grandeza, quer dizer, o recurso que, por exemplo, pode, para você dar um exemplo entendível para o espectador, o que a gente pode ter na parte rochas, por exemplo? Fala-se, por exemplo, numa lama que pode ser adubo. Nós temos, por exemplo, nós temos nódulos minerais no substrato submarino, né? Manganês, né? Rochas, metais nobres, né? Nós temos questão de rochas calcárias, né? Algas calcárias, né? Fosfatos, sedimentos fosfatados, nós temos potássio. Tudo isso é necessário para, eventualmente, por exemplo, para o adubo, né? Fabricação de adubo, essa coisa toda. Porque o Brasil, eminentemente, é um país que produz recursos naturais para o mundo. É o grande celeiro do mundo. A agricultura é o celeiro, é verdade. Então, como é um país de extensões continentais, nós temos que aproveitar com inteligência, né, toda essa possibilidade que a Petrobras está desenvolvendo de acessibilidade do fundo submarino e, paralelamente, desenvolver outros meios de acessar recursos minerais, porque a Petrobras, no meu modo de ver, não é uma indústria só do petróleo, é uma indústria da energia. E ela daqui a pouco vai pular para recursos minerais. Vamos deixar para depois, mas tem também a questão de tirar a própria energia elétrica de movimento de mar. Vamos falar primeiro, você falou vamos dizer, da coisa sem vida, vamos voltar aqui para a possibilidade de vida, Lúcia. Disse que tem a possibilidade também de muitos remédios, ou seja, os seres vivos do oceano. Na verdade, o oceano profundo ele detém uma diversidade de organismos muito maior do que as pessoas imaginariam, maior do que florestas tropicais. É imensa a quantidade de organismos que existe no fundo e nós conhecemos muito pouco desses organismos. Mas eu gostaria de salientar que, já que nós estamos falando da Petrobras, da empresa de energia, o conhecimento que nós detemos hoje dos organismos vivos presentes nas zonas profundas da nossa margem continental brasileira provém essencialmente de 2 programas principais, que são o Reviseu, o Programa de Recursos Vivos do Brasil, e os projetos de monitoramento realizados no escopo da empresa, da Petrobras. Inclusive com uma caracterização feita até 2000 e avançando mais profundo do que isso atualmente. Então, nós estamos, na verdade, ampliando de maneira significativa esse conhecimento. A empresa foi bastante proativa, essa caracterização vem sendo feita desde 2000, 2001, para a área de recursos. O que a gente já tem como exemplo de possibilidade de utilização da questão biológica? A gente fala em biologia, a Marinha pensa sempre só na preservação, mas também tem
saberes, né? Sim, muitos organismos, eles têm propriedades, têm elementos químicos que compõem seu corpo, que podem ser utilizados pela indústria farmacêutica, que podem ser ativos para determinadas funções, cura ou uso de remédios, fabricação de remédios. É mais comum a gente ouvir falar de algas, mas existem organismos, por exemplo, existe um organismo chamado pepino do mar, é parente da estrela do mar, que ele possui determinadas substâncias que são antitrombóticas e que podem ser utilizadas. Mas o quanto que nós podemos também pescar desses organismos? É complicado um pouco isso, porque às vezes a própria pesca pode prejudicar muito esse recurso vivo se ela for feita de maneira... que nem aquela velha questão da pesca do arrastão que arrebenta todo o fundo. Nós temos que ser sempre muito cuidadosos e usar o recurso de maneira sustentável. Então, não adianta coletar muito. Esses organismos de oceano profundo, geralmente, têm crescimento lento e vida longa. Então, qualquer tipo de exploração feita de maneira muito intensa, rapidamente vai diminuir as populações, as comunidades que existem no fundo. Bem, desse sentido mesmo, claro que isso remonta um pouco a uma história que a gente já ouviu na Amazônia, né, Maria? A riqueza, né, farmacológica e tal da Amazônia. Como é que vocês veem lá isso estrategicamente, já que estamos falando aqui com representantes da área militar, porque na época das 200 milhas era segurança. Ninguém pega no mar da gente, não é isso? Como é que a gente se vê hoje tecnologicamente? Foi uma visão maravilhosa da Marinha, né, de ter... Foi realmente em termos de comparação, se for comparar a Amazônia, legal, ela é riquíssima, todos sabemos, né, da parte estratégica também, mas no mar... É por isso que foi batizada de Amazônia Azul, porque ela, além de ser maior essa área, em área marítima, em comparação com a Amazônia, legal, ela ainda é muito mais diversa, né? Biodiversa, e tem diversos, não só recursos vivos, mas os não vivos também. E agora vocês estavam falando, eu estava me recordando aqui dos programas da CIRM, que são fundamentais para desenvolver essa parte não só de recursos vivos, mas não vivos. Um programa é o Biomar, que é a parte de biotecnologia da biodiversidade marinha. Então, houve um trabalho muito longo, extenso, na Universidade Federal aqui Fluminense, que foi feito em parceria com o Ministério da Ciência e Tecnologia e o Ministério da Saúde, para mapear toda essa questão de pesquisa, das redes de pesquisa nessa área de biotecnologia. Então, foi um trabalho maravilhoso também, e deu para ver que realmente o Brasil ainda tem muito que caminhar, mas já tem alguma coisa, né? Então, não só para fármacos, como a Lúcia Campos colocou, mas também serve para a área de alimentação, né? Para a agricultura, como o David falou também. Então, tem várias áreas, né, que podem ser aplicadas essa parte de biotecnologia. Antes da gente ir para o intervalo, rapidinho, existe uma consciência, porque quando a gente fala Amazônia, todo mundo, vamos preservar, vamos tomar cuidado, a riqueza já existe quanto ao mar? Já existe, e não só, a Marinha também tem sempre ações de presença, né? A proteção já é da Marinha, isso aí está a cargo da Marinha, como autoridade marítima, mas o foco realmente, não só, todos os nossos programas têm a parte no foco da sustentabilidade. Então, nada é feito sem esse viés, porque o Ministério do Meio Ambiente faz parte também, então as ações são todas... Tá bom? Bem, vamos a mais um breve intervalo, já a gente volta, é rápido.